De todos os sonhos do mundo, sonhar com a morte é algo muito comum, e pode acontecer mais do que você imagina. Esse sonho, por mais assustador que ele pareça ser, não representa coisas ruins e negativas, como a maioria das pessoas tendem a pensar. Na verdade, esse sonho é mais uma indicação de mudanças e transformações na vida das pessoas. Porém, sonhos que envolvem a morte possuem muitos mais significados além desses, e foi por isso que nós do significado dos sonhos separamos aqui os principais simbolismos que o sonho possui. O que significa sonhar com morte? Significado principal. Parece estranho, mas sonhar com morte é mais sobre vida do que morte em si. Esse tipo de sonho, apesar de assustador, costuma indicar transformações e mudanças profundas. Sonhar com morte significa que você está atravessando um período de transição ou mudança, e o fim de um ciclo na sua vida, seja ele um relacionamento, um trabalho ou um hábito. Essa é uma interpretação geral, mas os detalhes do seu sonho podem revelar nuances e significados adicionais. No entanto, a morte em sonhos também pode refletir sua luta interna e a necessidade de resolver alguns problemas não resolvidos. Isso pode ser uma indicação de que você está preso a algum aspecto do seu passado, que precisa ser eliminado para que você possa avançar na vida. Os significados espirituais de sonhar com morte. No mundo espiritual, o sonho também tem uma interpretação profunda. Sonhar com morte no mundo espiritual pode ser um convite à reflexão e ao autoconhecimento. É como se a sua consciência estivesse pedindo para você despertar para as questões que estão submersas no seu ser e que necessitam ser analisadas. Na perspectiva bíblica, a morte em sonhos também carrega significados profundos. Sonhar com morte segundo a Bíblia significa passar por um renascimento espiritual ou uma transformação interior. A Bíblia frequentemente usa a morte como uma metáfora para o abandono dos velhos caminhos e a adoção de novos. Em outras culturas e tradições, a morte em sonhos é frequentemente vista como um símbolo de transformação e mudança. Por exemplo, na tradição budista, a morte pode simbolizar o desapego e a libertação de velhos hábitos e comportamentos. O que a psicologia diz sobre sonhar com morte? A psicologia oferece uma perspectiva intrigante sobre o que significa sonhar com a morte. De acordo com a psicologia, a morte em sonhos representa medos e ansiedades relacionados a mudanças, perdas e o desconhecido. Isso faz sentido, já que a morte é a maior incógnita da vida. Os ensinamentos da psicanálise também lançam luz sobre esse fenómeno. Para Sigmund Freud, por exemplo, sonhar com a morte não tem a ver com um desejo de morte, mas com a necessidade de colocar um fim a algo que não está mais servindo para a nossa vida. Variações de sonhos envolvendo morte. Agora, vamos explorar algumas variações dos sonhos com morte. É importante lembrar dos detalhes de sonho, pois eles podem fornecer pistas valiosas sobre o que o seu subconsciente está tentando comunicar. Sonhar com morte de parente. Sonhar com a morte de um parente, como mãe, filho, irmão, pai, pode representar uma variedade de sentimentos e emoções. Geralmente, indica uma transformação em curso na dinâmica familiar. Isso não significa que algo de ruim vai acontecer a eles, mas pode sinalizar que o seu relacionamento com esses parentes está mudando. Com morte de conhecido. Ao sonhar com a morte de um conhecido, o foco está menos na pessoa que morre e mais no que ela representa para você. Talvez essa pessoa tenha uma qualidade ou um traço que você admira ou detesta. Esses sonhos podem indicar que você está processando seus sentimentos sobre essa pessoa ou o que ela representa. Com morte de desconhecido. Esses sonhos podem ser particularmente desconcertantes. Mas sonhar com a morte de um desconhecido pode ser uma representação de uma parte de você que você não reconhece. Também pode indicar que você está no processo de explorar aspectos desconhecidos de sua própria personalidade. Com morte de amigo. Sonhar com a morte de um amigo pode indicar que o seu relacionamento está passando por uma mudança significativa. Isso não significa necessariamente o fim da amizade, mas pode sinalizar uma evolução ou um crescimento dentro da relação. Sonhar com a própria morte. Essa é talvez a variação mais assustadora de todas. No entanto, sonhar com a própria morte não é um mau presságio. Em vez disso, pode indicar que você está em processo de autotransformação, deixando para trás velhos hábitos e iniciando uma nova fase em sua vida. Com morte e vida após a morte. Esse tipo de sonho pode estar relacionado a perguntas sobre o que acontece após a morte. Mas esses sonhos geralmente têm mais a ver com nossa vida atual e com as perguntas sobre nosso propósito e direção na vida. Com morte de crianças. Os sonhos sobre a morte de crianças podem ser particularmente perturbadores. No entanto, esses sonhos podem representar a perda de inocência ou o fim de uma fase de vida. Sonhar que alguém disse que vai morrer. Esse tipo de sonho pode ser uma indicação de que você está preocupado com essa pessoa. Mas, em vez de uma premonição literal,
provavelmente é um reflexo das suas próprias preocupações e medos. Sonhos parecidos com sonhar com morte. Há outros sonhos que carregam sentimentos semelhantes aos sonhos com morte, como sonhar com cruz. Indica um período de transição e mudança, similar ao sonho com morte. Clique aqui para ler mais sobre o significado de sonhar com cruz. Sonhar com despedida. Este sonho também pode simbolizar o fim de um ciclo e o começo de um novo. Saiba mais sobre o significado de sonhar com despedida. Sonhar com assombração. Este sonho pode indicar que você está se sentindo perturbado por algo ou alguém em sua vida. Descubra mais sobre o que significa sonhar com assombração. Tipo de sonho. Significado: sonhar com morte. Geral, indica transformações, mudanças profundas e fim de um ciclo na vida do sonhador. Sonhar com morte. Espiritual. É um convite à reflexão e ao autoconhecimento. Pode significar renascimento espiritual ou transformação interior. Sonhar com morte. Psicologia. Representa medos e ansiedades relacionados a mudanças, perdas e o desconhecido. Sonhos com morte de parente indicam uma transformação em curso na dinâmica familiar. Sonhos com morte de conhecido reflete sentimentos e emoções sobre essa pessoa ou o que ela representa para você. Ter sonhos com morte de desconhecido pode ser uma representação de uma parte de você que você não reconhece ou a exploração de aspectos desconhecidos de sua personalidade. Com morte de amigo indica que o relacionamento está passando por uma mudança significativa. Com a própria morte pode indicar um processo de autotransformação, onde se deixam velhos hábitos para iniciar uma nova fase na vida. Sonhos com morte e vida após a morte relacionado a perguntas sobre o propósito e direção na vida, mais do que o que acontece após a morte. Sonhos com morte de crianças pode representar a perda de inocência ou o fim de uma fase de vida. Sonhar que alguém disse que vai morrer pode ser uma indicação de preocupação com essa pessoa, refletindo as próprias preocupações e medos do sonhador.